Olá, sejam bem-vindos a mais este vídeo. É uma gravação sobre um tema bastante controvertido: metodologia científica. Sabem o que é metodologia científica? Pois bem, todo cientista, toda pessoa que estuda uma ciência como ciência, é obrigado a estudar metodologia científica. Nesse vídeo aqui, nós vamos enfocar isto, metodologia científica. Ou seja, o método, a maneira científica de estudar algo e de apresentar este algo a outras pessoas. Ou seja, eu leio um assunto do meu interesse, que também é de interesse de outrem, e eu vou levar este assunto da maneira científica para esta outra pessoa. Este é o escopo, este é o objetivo da metodologia científica. Bem, nós temos um exemplo bem específico de uma pessoa que faz isto, que é muito difícil, viu? É extremamente difícil. Seguir o método científico é extremamente difícil, porque nós somos, por natureza, muito subjetivos. Nós queremos dar nossa opinião, e o método científico não permite que nós opinemos. Vamos aqui louvar o nosso queridíssimo professor Jonathan Matias, que finalmente assumiu que é ateu. Começou dizendo-se agnóstico, e nos últimos vídeos que eu vi ele disse que é ateu. Mas olhem bem, respeitável amigo e colega de profissão, ele age nos seus vídeos estritamente dentro da mais acadêmica metodologia. Discordamos algumas vezes, por exemplo, quando ele falou em um vídeo que a tradução do 70, Septuaginta, tinha um erro quanto à profecia de Isaías, que dizia que, no original, a jovem conceberá e dará à luz um filho, e os 70 traduziram, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Eu fiz uma observação, que eu não sei se ele leu ou não, mas o fato é que, baseado em um outro vídeo de outro acadêmico, que é o professor, o arqueólogo, oh meu Deus, Barbosa, só me vem o nome Barbosa, mas virá até o final, explicando que a palavra jovem, na época de Isaías, era tão somente aplicada àquelas mocinhas que viviam cercadas de aias, de pessoas mais velhas, para garantirem que ela fosse virgem. Então, neste contexto histórico, a palavra jovem significa a mesma coisa que virgem, porque era, vamos dizer assim, elas tinham a garantia de casar virgem, pois era uma desonra ser desvirginada. Então, o famoso arqueólogo que tem o seu canal, onde ele expõe as suas ideias religiosas, meu Deus, por que só vem Barbosa? Professor, esqueci agora, professor, doutor, arqueólogo, e então, baseado em um vídeo do doutor Rodrigo Silva, agora veio, explicando isto, que na época de Isaías, tanto faria dizer como jovem como virgem, porque as jovens entre 10 a 14 anos eram tão vigiadas para serem obrigadas a ser virgens. E então, os 70, quando traduziram o texto de Isaías, a jovem conceberá e dará à luz, eles então, dentro do contexto, traduziram por a virgem conceberá e dará à luz. Ainda mais porque Isaías apresenta o fato como sendo um prodígio. E uma jovem conceber e dar à luz não é um prodígio. Então, professor Rodrigo Silva, desculpa ter esquecido o seu nome, no seu canal, esclareceu assim algo que eu não saberia, já que não tenho tal profundidade
de conhecer o contexto em que Isaías viveu e o hebraico suficiente para isso, mas os professores, Jonathan Matias, Rodrigo Silva, que ao mesmo tempo que é professor também é doutor, é arqueólogo, conheciam. E então, ao ver o professor Jonathan Matias, que é rigorosamente acadêmico e que segue a metodologia científica, apresentando postulados e comprovando esses postulados através de documentos, isto é o método científico. Então, quem diz seguir o método científico tem de obedecer a isso. Você faz uma postulação, ou seja, você apresenta uma tese, e depois você é obrigado a comprovar essa tese por documentos. E aí o professor Jonathan Matias, ao falar da profecia de Isaías, ele diz que no original está escrito em hebraico, ele entende hebraico, ele lê hebraico, ele diz que é filho de judeus, pai judeu e mãe católica, então ele diz que os 70 erraram. Eu fiquei escandalizado com aquela afirmação dele, porque eram os 72 sábios de Israel, jamais poderiam cometer um erro traduzindo do hebraico para o grego, línguas que eles dominavam perfeitamente. E aí, vendo o vídeo do professor Rodrigo Silva, também emérito expositor, ele explica o contexto de Isaías e diz que naquela época, jovem, mulher, uma mocinha, uma menininha, dos 10 aos 14 anos, que era a idade em que ela era pedida, comprometida para casar, era tão vigiada de perto para que ela não fosse, de modo nenhum, perdesse a virgindade, que tanto fazia dizer jovem como virgem. Eu aí fiz essa observação no vídeo do professor Jonathan Matias, aqui respeitosamente, vamos dizer assim, discordando dele, porque os 72 homens mais sábios do Sinédrio da época de Isaías, né, não podiam cometer um erro dessa natureza. E o professor Rodrigo Silva, com o conhecimento dele de arqueologia, que tem muito maior compreensão do contexto do que o professor Jonathan Matias, que é apenas professor de história, então explicita, e eu levei esse comentário do professor Rodrigo Silva para o vídeo do professor Jonathan Matias, e aí fiz a observação: Jonathan, é impossível que os 72 sábios selecionados de Israel, os maiores sábios, para traduzir a hebraica para o grego, a famosa Septuaginta, tivessem cometido um erro. O professor Rodrigo Silva explica isso, e aí o professor Jonathan prontamente gravou outro vídeo, e nesse vídeo ele faz a explicação de por que ele errou. Ele é quem errou. Ele tinha dito que os 70 erraram, e disse isso com um sorriso meio assim encabulado. E eu aí fiz a observação, e aí ele diz que há a Septuaginta, mas nós temos fragmentos dela. E temos fragmentos de várias outras versões do hebraico para o grego, que depois misturaram-se com a verdadeira tradução dos 70, e atualmente fica muito difícil saber. Isso foi a asserção de um vídeo do professor Jonathan Matias, corrigindo o erro do vídeo anterior, dizendo que os 70 erraram. Então hoje nós temos o quê? A Septuaginta completinha? Não. Temos fragmentos. Temos ela parcialmente. E temos também fragmentos de anônimos que fizeram a tradução do hebraico para o grego, e num desses fragmentos está feita essa tradução errada do ponto de vista do professor Jonathan Matias, que prontamente ele corrigiu, me dando esta explicação que estou aqui passando para vocês. Eu descobri que não somente os fragmentos da Septuaginta alinhados devem ser considerados como sendo a tradução do hebraico para o grego, mas há várias outras de anônimos, e então essas se confundem, e uma delas colocou, em vez de jovem, palavra que existe no hebraico e existe um equivalente grego, e ele colocou a virgem. E assim o professor Rodrigo Silva, professor doutor Rodrigo Silva, acadêmico, mas que também, como eu, é um apaixonado
pela religião, contrariamente ao professor Jonathan Matias, que segue a mais rígida, especificamente, metodologia científica, que é o assunto desse vídeo. Então, eu não sigo, eu sou um apaixonado. Então, quando eu exponho um tema, geralmente eu procuro dar a esse tema documentação, como, por exemplo, aqui nós temos duas celebridades. Aqui nós temos História Universal da Arte da professora Gina Pichel, grande autoridade em arte, mas ela, ao dissertar sobre arte pré-histórica, ela diz que os homens pré-históricos não podiam de modo nenhum ser aquilo que o darwinismo diz. Aí ela já dá uma opinião, porque, olha só, como poderia ser construído o monumento de Stonehenge com 12 toneladas cada uma dessas pedras? Então, erguer uma dessas e erguer uma dessas já era uma dificuldade. Agora, colocar arquitrave, né? E veja que essa é bem lapidada, enquanto essas outras são brutas. E ela aí toma uma atitude, ela toma uma posição, ela diz algo que é uma opinião, ela não tem como comprovar. Que as pessoas que fizeram isso, na verdade, não podiam ser chamados de pré-históricos e muito menos descender de macacos. E aí ela vai adiante. Aqui está no detalhe como é que é Stonehenge, tá vendo? É assim. Aqui nós temos um detalhe. Aqui nós temos o todo. O templo ao sol. Aqui nós temos um detalhe. E ela vai adiante dizendo que a arte pré-histórica é de uma beleza, de uma precisão, de uma noção de movimento, de dinamismo e de anatomia, que seria impossível, não há nenhuma escola moderna de arte que tenha se aproximado sequer da perfeição, né? Portanto, da virtuosidade, do virtuosismo dos pintores da pré-história. Então, ela, vendo a arte rupestre e vendo os monumentos megalíticos, ela então diz que é uma grande mentira afirmar que o homem viria do macaco, porque nós descendemos de ancestrais superiores e não inferiores. Aqui está a prova, ó, são 12 toneladas, ou seja, 12 mil quilos. Colocar essas pedras nessa posição seria mais ou menos explicável. Agora, colocar essa seria difícil. Então, aqui ela dá a opinião dela. Mais tarde, um jornalista curioso, baseado nessa opinião da professora Gina Pichel, ele então, estudando também Stonehenge, aqui está as mesmas pedras, e aí o que é que ele faz? Ele descobre uma coisa que impressionou a sociedade da época, apenas esse quadro aqui. Ele descobriu o seguinte, que entre as pedras há falhas, quer dizer, uma pedra com a outra e outra em cima. Mas depois tem uma pedra com a outra e não a outra em cima. Então, quando acontece isso, e você olha por aquela janela, porque a de cá é uma porta, e a de cá é uma janela, vamos considerar assim. Então, se há uma porta, então tem um arquitrave. Se há uma janela, não tem arquitrave. E aí, ele descobriu que, na verdade, Stonehenge era um mapa celeste. Olha, olhando, você estando no centro, é que não está nítido aqui, mas você estando no centro e olhando pelas janelas, ou seja, desconsiderando as portas, as pedras que têm arquitrave, se você desconsiderar isto e você olhar por aquelas que não têm arquitrave, você vai encontrar em linha direta até o céu a constelação de Vega, de Castor, as Pleiades, Aldebaran, Altair, Sírios, Antares, Folenhaut e os equinócios e solstícios. O dia preciso do nascimento do Sol, no solstício de verão e de inverno, e nos equinócios de outono e primavera. Essa descoberta revolucionou a ciência na época. Então, Gina Pichel tinha razão.
Mas quando ela disse isto, isso foi dito muito tempo depois. Ele foi fantástico. Um mapa do céu, aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Então, olha, é claro que quem fez isso aqui, então ele fez esse monumento megalítico, na verdade, era um observatório astronômico de altíssima precisão, mostrando quando o Sol nasce, o dia exato do equinócio de primavera, do equinócio de outono, de solstício de verão, solstício de inverno. Aí ele estudando Stonehenge, que é o monumento que nós estamos aqui. Mas a professora Gina Pichel, não. Ela já foi um pouquinho, ele foi metódico, ele foi acadêmico, ele seguiu a metodologia científica. Mas ela não. Ela, ao observar o monumento de Stonehenge e ao ver que era impossível colocar essas duas pedras, tá vendo? Ó? Aqui tem outra, uma arquitrave acima com 12.000 quilos, ou seja, isso aqui provava que o todo que está aqui, olha, isso aqui serão 3 círculos, um central, um após o central e outro maior, são 3 círculos, né? 3 círculos concêntricos. Isso não podia ser homem descendente dos macacos, porque um engenheiro em nossos dias, ou um grupo de engenheiros, teria uma imensa dificuldade de fazer com pedra de 12 toneladas, né, 3 círculos concêntricos, e ainda mais quando descobriu o famoso jornalista, agora não vou ler a reportagem, mas quando ele descobriu que quando você pegava as janelas, as portas são as que têm arquitrave, né? Vejam bem, se tiver arquitrave, nós consideramos portas. Mas aqui, ó, entre essa porta e esta porta aqui, há um vazio, que nós chamamos de janela. Então, se você olhar por essas janelas e traçar uma reta até o céu, então você vai perceber uma coisa notável. É que você vai nessa janela, você vai ver o nascimento do Sol precisamente no dia em que começa o solstício da primavera, o solstício de outono, né? O solstício de verão, o solstício de inverno, o equinócio de primavera e o equinócio de outono. Então, esse foi científico. Esse estudou, percebeu e noticiou. Isso se chama método científico. Ela adiantou-se e, por acaso, acertou. Outro que também não segue a metodologia científica, grande, mas é uma obra magnífica, é o professor Dr. Andreas Lommel, também estudioso da pré-história, e que no seu livro, A Arte Pré-Histórica e Primitiva, ele estudando, né, aquilo, o mesmo que ela estuda ali, ó, nós temos aqui quadros da deusa mãe, e aqui de um touro em desabalada carreira, que parece que a gordura dele está balançando. Então ele diz que isso não poderia de modo algum ser feito por quem não entendesse profundamente de pintura, de escultura, e, portanto, não podia ser verdadeiro o darwinismo. Mas agora o darwinismo caiu, né? O projeto inteligente, Intelligent Design, acabou com o darwinismo. Mas eles se anteciparam, principalmente porque essas tintas têm 40.000 anos, 20.000 anos, 12.000 anos de idade e estão como foram feitas. E aí os dois dizem, ora, não existe hoje nenhum técnico, nenhum químico que seja capaz de fazer uma tinta que resista a 40.000 anos sem desbotar, sem perder o seu colorido original. Tudo isso prova, através desses dois gênios, né? Esse aqui, o Dr. Andreas Lommel, é diretor do Instituto Etnográfico de Munique,
e ela é a mais célebre crítica de arte da Itália, na época dela. Mas aí eles não seguem rigorosamente, como o professor Jonathan Matias, a metodologia científica. É muito difícil. Temos aqui mais dois exemplos. Werner Keller. A Bíblia tinha razão. Ele é um apaixonado pela Bíblia. Então, no livro dele, ele cita fatos bíblicos e aí ele tenta mostrar, alinhar esses fatos com certos, vamos dizer assim, eventos que comprovam que aqueles fatos são verídicos. E a mesma coisa faz aqui, ele não é arqueólogo, é apenas jornalista. Aqui nós temos um arqueólogo, que é Sir Charles Marston, que faz a mesma coisa, também apaixonado pela Bíblia e no estudo da Bíblia, mas ele é diferente. Ele estuda e ele vai ao lugar e ele cava e ele escava e ele vê. Então, embora sejam, vamos dizer assim, de profissões diferentes, esse é jornalista e esse daqui é arqueólogo, mas todos os dois não seguem de perto a metodologia rigorosamente científica e opinam, dão uma opinião. Ora, não é assim que o professor Jonathan faz. O professor Jonathan Matias, ele faz um vídeo notável, eu sou católico, e aí ele dá um vídeo maravilhoso, História da Igreja Católica, onde ele, sendo ateu, sendo filojudeu, porque ele tem uma tendência ao judaísmo, mas ele dá uma sequência tão precisa, historicamente considerando, e tão bem documentada, tão cientificamente embasada, ele não tem motivo nenhum para fazer isso. A única obrigação que ele tem é com a verdade. Isso me faz com que eu reverencie esse colega que honra a nossa classe de pessoas que levam o conhecimento da verdade, e aqui vai o meu respeito, já disse mais de uma vez, que vejo os seus vídeos para melhorar os meus, e Dr. Rodrigo Silva, me perdoe ter esquecido o seu nome, mas também vejo os seus vídeos para melhorar os meus. Mas o professor Jonathan Matias, ele é rigorosamente acadêmico, ou seja, ele segue à risca a metodologia científica. Se ele afirmar uma coisa, ele vai fazer aquela afirmação e depois vai trazer a comprovação através de um método que aparece não como eu que mostro os livros, ele não mostra os livros, ele tem um entendimento, ele compreende melhor, ele manipula melhor a tecnologia e ele faz quadros onde aparecem os textos e aí ele comprova através dos textos aquilo que ele afirmou. Isto é um acadêmico, isto é uma pessoa... Isto é a obra de uma pessoa que segue a mais rigorosa metodologia científica. Então, eu não tenho essa isenção. Então, quando eu falo de um tema, sempre eu falo com paixão. Sempre eu termino dando a minha opinião, tentando reforçar a minha opinião. Agora, eu tenho cuidado de ser verdadeiro. Então, se eu não conseguir vamos dizer assim, compreender, ou se eu perceber que aquele tema não é verdadeiro, eu não vou falar sobre ele. Entendem? Então, meu compromisso é com a verdade. Mas tenho que dizer a vocês que eu tiro o chapéu para o professor Jonathan Matias, porque ao fazer a história da Igreja Católica, ele sendo ateu e filojudeu, ele não tem compromisso nenhum de dizer a verdade, mas ele é rigorosamente, meticulosamente aderente à metodologia científica, e é um dos vídeos mais brilhantes que ele produziu, é a história da Igreja Católica, que é mais ou menos a igreja que eu sigo, só que eu sou católico simplesmente. E a Igreja Católica que vocês conhecem é Católica Apostólica Romana. Eu não me prendo à Igreja de Roma. Eu critico muita coisa da Igreja de Roma. Por exemplo, acho que as catedrais não devem ter aquele luxo todo, porque os pobres contribuem com o seu salário mirrado para que os bispos e os cardeais celebrem missa naqueles palácios suntuosos
E Deus precisa disso, quer dizer, o pobre tira uma pequena parte do seu salário, talvez vale fazer falta, para que o arcebispo de Aparecida faça quadros do Antigo e do Novo Testamento, é a última coleta que ele está fazendo, que já está uma coisa majestosa. Então eu critico, e eu critico a Bíblia. Então eu sou movido também por paixão, mas com cuidado de ser verdadeiro. Então, agora eu vou mostrar para vocês dois autores que, como Jonathan Matias, são absolutamente científicos, seguem a metodologia científica. Aqui nós temos o criador da cadeira de mitologias comparadas e religiões comparadas, Mircea Eliade, num livro que é O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras, onde ele faz uma exposição isenta, completamente fria, de como cada civilização descreve o princípio do mundo. Ou seja, como é que o universo se originou. Frio, feito aço. Então, ele segue a metodologia científica, né? E aqui tem coisas muito belas. E aí, eu vejo como eu estou distante dele, porque eu me apaixono, eu me deixo levar pela emoção. Ele não. Ele descreve simplesmente. Ele diz como é que foi a descrição da origem, a criação do homem, que Marduk matou um inimigo, o dragão Kingu, e do seu sangue ele fez o homem. Ou seja, nós somos feitos do sangue de um demônio, porque Marduk era Deus e Kingu era um demônio. Então, por isso que o homem é mau. Fica aí, é claro, né? É implícito que nós somos maus, porque nós fomos feitos por Marduk, segundo a mitologia babilônica ou caldaica, do sangue de um demônio. Mas eles expõem isso de maneira documental, rigorosamente documental, e ele foi o fundador da cadeira de religiões comparadas, e mitologias comparadas. Seguindo o seu exemplo, nós temos aqui um outro livro, que é escrito por dois espanhóis, aliás, um em inglês, Robert Graves, Rafael Patai, em espanhol, Los Mitos Hebreus, né? Aliança Editorial, Madrid, onde eles também descrevem da maneira mais objetiva possível, né, as partes bíblicas e os seus equivalentes em outras religiões, que é, portanto, mitologias e religiões comparadas. Então aqui nós temos dois livros, a capa aqui não parece muito, porque está em negro, é uma Xerox. Então eu vou me permitir dobrar aqui, para vocês verem o título, né? Então aqui nós temos dois livros, dois autores, quer dizer, dois livros, não, 4 autores. Aqui é Robert Graves e Rafael Patai, e aqui é o Mircea Eliade. Esse é o fundador da cadeira de mitologias comparadas e religiões comparadas. Esse aqui não, ele apenas segue a metodologia que é estabelecida para todos nós. Todos aqueles que querem fazer uma obra científica terão de seguir a metodologia científica. Eu tenho dificuldade porque eu sou muito emotivo. E eu sou apaixonado pelos temas que eu pego. Eu só tenho cuidado de selecionar temas que sejam a verdade. Então, nesse ponto, eu estou distante de Mircea Eliade e de Rafael Patai e de Robert Graves, e me aproximo mais do Charles Marston, que é arqueólogo como o professor Rodrigo Silva, também apaixonado pela religião, mas um pouco mais moderado, e de Werner Keller, jornalista, que também é apaixonado pela religião. Então, assim, a gente vê que nós gravamos vídeos, escrevemos livros, aqui Gina Pichel e o doutor Andreas Lommel falando sobre a pré-história, e antes que se descobrisse o que era a arte pré-histórica, eles dois já anteciparam, por intuição ou por uma percepção maior, que era uma comprovação
de que o homem jamais poderia vir de um ser inferior, do macaco, pelo contrário. E aí, mais tarde, um jornalista comprova isso. Então, mas não é o certo. Na verdade, eles fizeram alguma coisa que terminou sendo comprovada cientificamente. Mas o correto é fazer como o professor Jonathan Matias, meus parabéns, e como esses dois autores aqui fazem. Então, eu tenho, no final das contas, uma similaridade de metodologia com o Dr. Charles Marston, arqueólogo, com o professor Rodrigo Silva, arqueólogo, e com o jornalista Werner Keller, que dão opinam, mas eles também têm o cuidado de verificar se é verdadeiro o que estão dizendo. E também tem uma similitude com a professora Gina Pichel, nesse livro História Universal da Arte, que é uma coleção, e com o Dr. André Lommel, que mostram a arte pré-histórica e diz que é impossível, baseado naquelas pinturas das cavernas, dizer que o homem vem do macaco. Bom, e aí, agora nós vamos apresentar a vocês o seguinte: apaixonado como eu, apaixonado como o professor Rodrigo Silva, existe um personagem, mas é ateu. Ateu como Jonathan Matias, mas apaixonado como nós. Então, não segue a metodologia científica, porque cada coisa que ele fala, tudo que ele diz é movido por emoção, ele opina, ou seja, na verdade ele escolhe um tema. Eu acabei de ver um vídeo dele chamado Deus Existe, onde ele diz, nós cristãos, olha que absurdo, é a segunda vez, é o segundo vídeo que eu vejo desse cidadão, professor Leandro Carnal, em que ele diz nós cristãos. Ora, ele faz profissão de ateísmo. E 80% da obra dele é sobre religião. Como é que eu, não acreditando em Deus e sendo contrário às religiões, eu vou escrever 80% do meu trabalho, perder tempo de escrever sobre algo que não me interessa, que eu acredito que é besteira, que não existe? Existe algo por trás disso. E eu descobri o quê? Então, Leandro Carnal, eu descobri agora o seu desespero. Você é um homem desesperado. Vou fazer vários capítulos para criticar alguns dos seus... Você é um espelho, sua alma caiu no chão feito um espelho, despedaçou-se, fragmentou-se, e você é um homem fragmentado. E por causa dessa fragmentação, você, sendo ateu, disse em 2 vídeos, um deles é Deus Existe, é uma entrevista, e o outro me parece que é Por que me tornei ateu? Que ele fez uma coisa meio, eu acho, ilícita. Removeu o conteúdo e botou como me tornei ateu. E nesses 2 vídeos ele diz nós cristãos. É uma expressão que contradiz totalmente o fato dele se professar ateu. Jamais Jonathan Matias diria isso. Ele é ateu e ele é ateu. Ele diz que era agnóstico, que é um ateísmo mitigado. Hoje ele assume que ele é ateu. E ele é filojudeu. Ele, na verdade, o pai dele é judeu e a mãe é judia. Então, ele traz sempre numa camiseta, né, letras hebraicas e assim por diante. Esse sim, esse acadêmico, e segue a metodologia científica. Embora a gente saiba que ele tem uma preferência pela cultura judaica e que ele tem, vamos dizer assim, ele é ateu, ele, portanto, não considera Deus como sendo importante, mas ele também, quando ele aborda temas religiosos, mas de um ponto de vista acadêmico, rigorosamente, então ele é fascinado também pela religião. É o caso de perguntar, então, Jonathan, então me responda, por que sendo ateu, você faz história do cristianismo em 10 capítulos, você faz história da Igreja Católica, você pergunta, descreve o
Concílio de Niceia, e os seus temas são, a maioria deles, religiosos. Eu não consigo entender como é que um ateu, né, se interessa pela religião e por Deus, por temas assim. Então, nesse ponto, você é um pouco parecido com Leandro Carnal. A diferença é que você é acadêmico. A diferença é que você, quando você postula alguma coisa, você comprova cientificamente, sendo frio, não deixando nenhuma emoção lhe levar. Faz a sua postulação e comprova por documentação. Ao contrário, né, eu e o professor Rodrigo Silva e esses outros que nós vimos aqui, é muito difícil seguir a metodologia científica, né? Então nós nos deixamos, nós opinamos, nós damos nosso parecer, e aí já é subjetivo. A metodologia científica não permite ser subjetivo. Então, no caso do professor Jonathan Matias, a quem eu admiro demais, eu só acho estranho o seguinte: como é que um ateu, agnóstico, seja o que for, né, tem assim tanto interesse pela religião, pelos temas religiosos, e os vídeos dele são notáveis, porque explicitam todas as minhas dúvidas sobre religião, sobre Deus, sobre o judaísmo, sobre o cristianismo, principalmente sobre o cristianismo e sobre o catolicismo. Então, eu não perderia meu tempo fazendo vídeos sobre aquilo que eu acho que não existe. Se não existe, toda ciência é ciência do ser, e não do não ser. Se eu acho que Deus não é, então eu não vou procurar aquilo que não é. Eu vou procurar outro tema, eu vou procurar o que é. Porque o que é que a ciência busca? O que é. A busca da ciência é a procura do que é, e não do que não é. Já viram um cientista procurar buscar o que é? O que não é, aliás? Não, ela busca o que é os buracos negros, ela busca o que é a distância entre o Sol e todos os planetas do seu sistema. Então, toda a ciência busca o que é. E então, o interesse do cientista é saber o que é, tudo, de modo geral. E aí, Jonathan, a minha pergunta é: por que você, sendo ateu, tem esse interesse tão grande pela religião, né? Lhe fascina? Então, existe alguma coisa aí meio interessante. Mas, Leandro Carnal é pior do que você. Leandro Carnal, você é um desesperado. Eu descobri que você a sua alma caiu no chão como um espelho e despedaçou-se em várias partes. E eu vou explorar essas partes. De 7 a 10 vídeos. O desespero de Leandro Carnal. Descobri agora a chave da sua alma. Eu sou psicólogo, eu sou paranormal, né? Eu tenho uma capacidade muito grande de compreender, de entender. É um dom, tá? É um dom, é uma intuição como a da Gina Pichel, que falou sobre Stonehenge, uma verdade que mais tarde foi descoberta. Então, eu tenho um dom de entendimento e finalmente eu descobri, Leandro Carnal, que você, como Jonathan Matias, nesse ponto são idênticos, são fascinados pela religião e por Deus. Não deviam, porque vocês procuram o que não existe. Ora, para mim não faz sentido, não é razoável que alguém perca tempo procurando o que ele acha que não existe, porque não acreditam em Deus. Para eles, Deus não existe. A religião, para eles, não tem importância nenhuma. Então, por que eu vou gravar um vídeo sobre religião? Já eu e o doutor Rodrigo Silva, não. Acreditamos em Deus, acreditamos na religião, achamos que a fé é quem move os atos humanos. Então, faz sentido eu e o doutor Rodrigo Silva gravarmos vídeos sobre religião. Agora, fica a pergunta aqui, viu, Jonathan? A você que eu admiro muito e que estou dizendo, segue rigorosamente a postura acadêmica, que é a metodologia científica. Enquanto que eu e o doutor Rodrigo Silva emitimos opinião, e aí ao emitirmos opinião, saímos da linha, como aqui os dois que eu apresentei, né? O doutor Charles Marston, arqueólogo, e o jornalista Werner Keller, e como os dois que apresentam aqui a história da arte, André Lommel
diretor do Museu Etnológico e Etnográfico de Munique, e a Gina Pichel, que era a maior crítica de arte do seu tempo. Então, estou mostrando a semelhança e dessemelhanças, estou mostrando que, quando gravamos um vídeo, primeiro temos que saber se o tema é verdadeiro. Isto, eu, Jonathan Matias, Andreas Lommel, Gina Pichel, Charles Marston, Werner Keller, Mircea Eliade e os dois, Robert Graves e Rafael Patai, tiveram o cuidado de ver. Eles escrevem sobre temas que são verdadeiros. Esses dois seguem a metodologia científica rigorosamente. Mircea Eliade e os dois colegas que escreveram sobre os mitos hebreus. Então, aqui estão dois autores que seguem rigorosamente a linha da verdade fundamental. Sem isso, um vídeo não presta, né? E como o do Karnal, os vídeos dele não prestam, porque estão cheios de mentira, fragmentos de mentiras, e eu vou provar, porque eu descobri, Karnal, porque o seu desespero. Você é um homem desesperado. E eu vou dizer, no último vídeo, eu vou dizer por que é que você é um desesperado. Onde está o seu desespero? Mas vou reservar isso para o fim. Será o último vídeo. Neste, eu vou dizer apenas que você, né, é um mentiroso, porque você diz, eu sou ateu. Olha só, ouçam bem como eu posso dizer que ele é mentiroso. Eu sou ateu. Mas no livro Como Me Tornei Ateu, ele diz, nós cristãos, e continua a frase. E no vídeo que eu vi hoje, onde ele dá uma entrevista com o título de Deus Existe, quem quiser pode ver o vídeo, ele vai dizer de novo, nós cristãos. Então, em 2 vídeos, pelo menos, que eu vi dele, eu não vi mais de meia dúzia. Né? Do Jonathan eu vejo muitos, porque é de grande, do Rodrigo Silva, então, né? Então, como é que ele pode dizer, sou ateu, e depois dizer nós cristãos, se incluir na corrente que eu me incluo? Eu sou cristão. O Dr. Rodrigo Silva também é cristão. Jamais o Jonathan Matias diria nós cristãos, porque ele é ateu. E ele age consoante a lógica, consoante a metodologia científica, né? Ele é frio, ele é impassível, ele é completamente isento. Então, uma burrice dessas torna um vídeo completamente desacreditado. Como é que eu, sendo ateu, como diz Leandro Carnal, pode dizer a frase nós cristãos? Vocês encontrarão no vídeo que eu assisti hoje, Deus Existe, é uma entrevista, lá está essa frase, às 15 minutos mais ou menos do vídeo, o vídeo tem 32 minutos, e no vídeo que ele removeu, o título original era, já falei disso, porque me tornei ateu, ele removeu o conteúdo, porque tinha muitos erros, muita bobagem, e fez um outro que é Como Me Tornei Ateu. Nesses 2 vídeos, Como Me Tornei Ateu e Deus Existe, ele fala exatamente essa frase, nós cristãos. Como é que ele pode se incluir, né, no ranking, na fila de uma denominação do cristianismo, se ele se diz ateu? Então ele é mentiroso. Tem mais. Já disse a vocês em outro vídeo anterior. Numa palestra defendendo verbas para a Biblioteca Nacional, ele proclama com ufania um dos dias mais sagrados e festejados, e que ele corrobora a grandiosidade desse dia, o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de dezembro. A plateia vem abaixo e diz, é 8 de março, é 8 de março. E aí, Leandro Carnal, mentiroso, por que então você diz que 8 de dezembro é o Dia Internacional da Mulher? 8 de dezembro é o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Imaculada Conceição, dogma promulgado por um Papa no século passado, não lembro agora se Leão XII, se Pio IX, ou se Pio XII ou Leão XIII, mas não importa o Papa. A Imaculada Conceição é um dogma católico
foi promulgado por um Papa no século passado, e o mentiroso do professor Leandro Carnal, que não segue nada, que está longe da verdade, longe da metodologia científica, longe da lógica, não sabe o que é epistemologia e tem uma alma fragmentada. E eu descobri, finalmente, qual é o mistério que faz com que você seja um homem desesperado. Por isso, no seu vídeo, você combate Deus. Por isso, nos seus vídeos, você combate a religião. De maneira irônica, você é um perito em retórica, né? Você tem uma sedução muito grande no falar, né? Então, o seu discurso é sedutor, né? E aí você usa isso, né, para captar. E tem 1.300.000 seguidores, e já deu um filhote aí que num vídeo ao lado do venerado professor Mário Sérgio Cortella, por quem eu tenho grande admiração, católico, ele diz lá uma besteira: nascemos ateus, e depois alguém nos obriga, nos violenta. Isso eu já fiz um vídeo à parte e depois eu menciono por quê. Mas o objetivo então seria isso. O objetivo desse vídeo é mostrar que quem fundou a cadeira de religiões comparadas e mitologias comparadas, professor Dr. Mircea Eliade, romeno, segundo aqui me trouxe essa informação o professor Everaldo, né? Everaldo Atanásio. Eu não me lembro da etnologia dele. Então, rigorosamente frio. Descreve os fatos verdadeiros, seguindo documentos. Outro que segue a metodologia científica são esses dois autores que escrevem em espanhol Los mitos hebreus, para mostrar que os judeus têm mitos, enquanto que eles próprios judeus sustentam que eles não têm mitologia. Tudo neles é histórico. Aqui, Robert Graves e Rafael Bataille provam que não, mas provam de maneira fria, dentro da metodologia científica. Frio que nem a lâmina de um aço. Então, esses dois seguem a frieza metodológica da ciência. É difícil. Então, eu não sigo, estou aqui, você já percebe pelo meu tom de voz. Agora, uma coisa é certa: todos os 3 autores que eu mostrei aqui a vocês, os 3 segmentos que eu mostrei a vocês, escolhem temas verdadeiros. E o professor Leandro Carnal escolhe temas que são mentiras. Vou encerrar esse vídeo dizendo apenas uma coisinha, além das 2 mentiras que eu já disse. Nós cristãos, ora, um ateu dizer nós cristãos, ou é burrice, ou você é analfabeto funcional, ou você não tem juízo, é um louco, ou você é o quê? E depois diz que o dia 8 de dezembro é o Dia Internacional da Mulher, é o dia em que o Papa proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Então você não pode ser ateu e comemorar o Dia Internacional da Mulher no dia da Imaculada Conceição. É em dia 8 de março e não de dezembro. Logo, você é uma grande mentira. Só que eu descobri por quê. Mas reservarei para o fim. Deixarei que os meus ouvintes e alguém que leve isso para você, se porventura acontecer, faça você saber que eu descobri onde está o teu desespero. Você é um homem desesperado, porque você não conseguiu o que eu consegui e o que o Dr. Rodrigo Silva conseguiu, e todo crente conseguiu. Tá? Então, vamos gravar alguns vídeos a seu respeito. Vou lhe dar o mérito de merecer. Vou pegar os pedaços da tua alma que são um espelho quebrado, fraturado. Você é um homem dividido, por isso você diz que é cristão, nós cristãos, e depois diz que é ateu. Uma coisa não bate com a outra, né? Você diz que o Dia Internacional da Mulher é, na verdade, 8 de dezembro, é o Dia da Imaculada Conceição, e vai por aí afora. Então, diz nesse Deus existe que a coisa que você mais detesta é o proselitismo, ou seja, alguém que tente convencer outro de que a sua opinião é verdadeira. Mas o que é que faz os seus vídeos? Você tenta convencer a sua plateia de que ser ateu
é a melhor coisa do mundo. Isso é proselitismo. Os seus vídeos são proselitistas, por isso me incomoda. Porque é mentira. É mentira. O ateísmo é uma grande mentira. É o que diz no seu vídeo Cristianismo, um pastor evangélico que eu tive o prazer de ler, que ele colocou lá a opinião dele, a crítica dele, lá no comentário ao seu vídeo Cristianismo, que está cheio de besteiras. Mas, se eu comentar, olhe para as estrelas do céu, disse Deus a Abraão, conte-as, impossível. Pois bem, Leandro Carnal, olhe para as estrelas do céu, conte-as se puder, impossível. É impossível que o professor Marlanf ou qualquer outra pessoa de bom senso e que tenha lógica, método e que conheça suficientemente de critério e entendimento, seja capaz de enumerar a quantidade de mentiras, besteiras, tolices, sandices e loucuras que você coloca nos seus vídeos. Mas eu vou enumerar as mais importantes. E vou enumerar porque eu descobri o seu segredo. E vou revelar no último vídeo da série. Esse será o 1, o primeiro, tá? Então, começamos mostrando que a nossa obrigação seria seguir rigorosamente a metodologia científica, já que somos professores, tanto eu, quanto o Jonathan Matias, quanto o Leandro Carnal. Só que o Jonathan Matias só tem uma coisa aqui, eu não sei porque ele, sendo ateu, é tão obcecado pela religião. Fica aqui a minha pergunta, se quiser responder, pode responder, Jonathan. Eu lhe admiro muito e aprendo muito contigo. Agora, não consigo entender porque você, sendo ateu, é fascinado por temas religiosos. Isso o Carnal também é, fascinado, mas você é diferente. Você é acadêmico. Você segue a linha absolutamente isenta. Seus vídeos são frios. Você faz uma postulação e depois dá a documentação comprobatória. Ao passo que Leandro Carnal apresenta uma postulação mentirosa, sem nenhuma comprovação posterior, somente a opinião, 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 opinião. Então, os vídeos dele são um monte de lixo, mas, infelizmente, 1.300.000 seguidores. O povo quer ser enganado. E ele diz que a coisa que ele mais detesta é o proselitismo. E o que é que você faz, Leandro Carnal? Não é convencer todo mundo que a coisa melhor do mundo é não crer em Deus, porque Deus não existe. É como Papai Noel, você disse no vídeo que Deus não existe, né? É como crer em Papai Noel. Então, no mesmo vídeo que Deus não existe, você diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Em outro, você diz que isso significa que Deus sofre de Alzheimer. Então, você tem uma contradição profunda, porque não conseguiu o que eu e Rodrigo Silva e todos os crentes conseguem. A uniformidade que você quer entre os religiosos é impossível. Vamos dizer isso no próximo vídeo. Desde o primeiro concílio de Jerusalém, já foi uma briga entre Pedro e Paulo. Então, já não havia uniformidade entre os primeiros cristãos. É impossível essa uniformidade. Cada cabeça tem o seu sistema. Então, o meu cristianismo é diferente do cristianismo do meu amigo Maurício Silva, que era batista, e nós tínhamos uma conversa agradável, ele sendo batista e eu sendo católico. E tinha um terceiro, um engenheiro de Testemunha de Jeová. Mas o que você faz? Olha a contradição. Detesto, o que mais me irrita é alguém tentar impor sua opinião aos outros. E o que é que você faz nos seus vídeos? Já tem vários convertidos ao ateísmo. Você é ateu militante. E eu espero que eu desperte aqueles que têm fé, que acreditam em Deus e que consideram a religião como sendo algo bom. Há religiosos que são hipócritas, como Carnal, porque como é que alguém pode dizer que não crê em Deus, que a religião não tem importância nenhuma, tanto faz o mundo ser religioso como não ser religioso? Quer dizer, para ele, a religião, o mundo sem religião, como dizia o John Lennon, né, seria melhor. Mas
essa porção de contradições tem uma razão de ser. E eu digo isso rindo de você, rindo porque descobri por quê. Mas só direi no final. Você tem a alma torturada. Você é um desesperado. Por isso sua alma está fragmentada. Aos 55 minutos terminamos esse vídeo dizendo que eu vou revelar no último vídeo desta série O Desespero de Leandro Carnal, será o nome da série. No último, eu vou explorar vários temas. Esse aqui estou dizendo que ele é um mentiroso, porque ele diz que é ateu e ao mesmo tempo diz nós cristãos. Ele diz que é ateu, mas na mente dele o Dia Internacional da Mulher é 8 de dezembro, que é, na verdade, o dia da promulgação das festividades da Imaculada Conceição, que é um dogma católico. Esse homem não tem juízo, esse homem é o quê? É demente? É louco? Pois é a você que eu vou dedicar cerca de 7 vídeos. E no final, eu te direi quem és. Noscete ipsum, nous et autem, conheça-te a ti mesmo. Viu, carnal? Faça isso. Conheça-te a ti mesmo. Você vai chegar à paz que eu cheguei, à paz a que o Dr. Rodrigo Silva chegou, porque nós, embora tenhamos concepções um pouco diversas, porque cada crente tem a sua noção pessoal de Deus, né? A noção de Deus é muito própria, cada um tem a sua relação pessoal e, portanto, a sua concepção é muitíssimo peculiar. E você quer essa uniformidade, isso seria uma coisa tirânica. Uma religião que quisesse a uniformidade da fé seria a maior das tiranias. Mas isso é o que você quer. Se você pudesse e fosse dono do mundo, seria o maior dos tiranos. Bem, vejam esse vídeo, deem seu like, preparem-se para o segundo, onde eu não perderei tempo mais falando sobre metodologia científica, mas o título será O Desespero de Leandro Carnal. Deem seu like, tá? E até o segundo. Esse será o número 1. Até o próximo.